pessoal, como é que vocês estão? Chega mais, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Tio Tim Podcast, exatamente. E nós estamos aqui com muita alegria nessa semana para receber outra convidada maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque um pensamento pode mudar sim a sua vida. Então eu te peço, senta aqui com a gente, se sinta à vontade, você está na sua casa, mas eu também quero te pedir que você compartilhe esse link para todo mundo. Porque toda vez que você faz isso, de compartilhamento, quando você se inscreve, quando você dá like, todas essas coisas, essas ações de engajamento, mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele compartilha com mais pessoas e assim nós juntos vamos alcançar mais vidas para Jesus. Tá combinado? Então bora começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Como eu te falei, hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa e dessa vez é lá de Juazeiro, lá da minha terra. Ela não é de lá, mas está lá e eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Fernanda Carmo. Olá, eu estou assim, emocionada, né, de estar aqui. Me senti importante com o convite, me senti feliz assim, de poder compartilhar. É como você falou, eu não sou daqui, de Juazeiro, mas eu estou aqui vai fazer 5 meses agora, né? O Senhor nos trouxe para cá para fazer uma obra nesse lugar e a gente está aqui trabalhando para o reino, vivendo aquilo que Deus preparou para a gente. Que bom e que feliz que você está aqui. Olha, eu vou te falar, seu nome estava no meu coração já tem um tempo. É algo sobrenatural, porque eu sempre oro ao Senhor pedindo a Deus a direção de quem eu vou chamar, das pessoas que vão participar aqui do podcast, porque eu quero que realmente venha do coração dele. E já tem uns 2 meses, no mínimo, que o Senhor tem soprado seu nome. E eu disse, meu Deus, eu disse, Senhor, confirma, meu Deus, confirma. E aí, todas as vezes que eu entrava em oração sobre esse assunto, que eu fechava um mês, aí vinha o próximo mês e o Senhor soprava de novo. Eu disse, é isso aí que Deus quer. Fernanda, você topa? Topo demais. Na hora, demais. Ai, demais, que alegria. Demais. Que alegria. Muito obrigada por você estar aqui. E eu quero já te pedir para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Meu nome é Fernanda Carmo, eu e meu marido, nós somos pastores aqui. A gente iniciou um ministério aqui, nós temos 3 filhos, né? Amora, de 2 anos, vai fazer 3. João, de 4, que agora em agosto faz 5. E Nanda Flor, de 9, né? Que já tá uma mocinha. A gente tem 12 anos de casados, né? Estamos aí na caminhada, trabalhando com famílias, com casais, com mulheres. No meu coração, principalmente com mulheres, arde no meu coração trabalhar com mulheres. E a gente está nessa caminhada. Quando eu casei com quem eu não imaginava nada disso, nem de longe, né? Eu imaginava que eu teria uma família feliz com ele, mas essas questões ministeriais não estavam nos meus planos. O Senhor foi trazendo aos poucos. O Espírito Santo foi me convencendo daquilo que Ele queria para mim, daquilo que Ele queria para minha família. E a gente foi caminhando com Deus e andando aquela palavra de Ezequiel, os 1000 côvados, um pouquinho mais, né? E estamos aí, viemos para cá em 20 dias. Deus falou, vai. A gente tinha uma promessa de que a gente iria para um lugar, uma terra que manava leite e mel, que era um lugar onde Deus ia cumprir algumas promessas das nossas vidas. A gente não fazia ideia de que lugar era esse, né? E aí foi 1 ano e meio, mais ou menos, Deus ministrando no coração do meu marido. Olha, vocês vão embora. Ele me falava, a gente vai embora. A gente vai embora. Eu dizia, mas vai embora como? Vai embora para onde? Não tinha nada na nossa mente, nada. Só a certeza de que nós iríamos embora, né? E aí, em janeiro desse ano, um amigo dele daqui ligou e fez uma proposta para ele de vir para cá. Mas fez uma proposta assim, eu acho que nenhum amigo dele sabia que ele viria de fato, né? Você devia morar aqui, em Juazeiro, voltar para cá. E quando ele falou isso, o Espírito Santo bradou no coração dele, é lá. Pega tua família e vai embora. E quando ele me falou, meu coração imediatamente, o Espírito, né? Porque no racional a gente não consegue essas coisas. Meu espírito foi assim, fortemente tocado, né? O Espírito Santo confirmou fortemente ao meu coração. E aí começou
Vai embora como? Vai embora como? Porque você mudar de cidade, a despesa é muito alta, com 3 crianças, sem saber onde ia trabalhar, se ia trabalhar, e aquele, né? Isso, e aí, só que os nossos corações queimavam, vão embora, arruma as coisas, arruma as malas. E ele falou assim comigo, olha, filha, que ele me chama de filha, eu vou lá espiar a terra. Eu vou espiar a terra, eu vou lá com o Mário, né, que era esse amigo dele, eu vou lá espiar a terra e chegar lá eu vejo se Deus vai confirmar o meu coração ou não. Ele pegou as malas dele, veio pra cá, passou uns dias aqui, e quando ele chegou na cidade de carro, Deus já... São aquelas convicções que a gente não sabe explicar. Deus disse, ele é aqui, vai buscar a tua família. Vai buscar a tua família agora. Tipo assim, não dava tempo de planejar, não dava tempo de programar. A gente sentia uma pressa de Deus nos empurrando de qualquer forma. Vão embora. E fechou com aquela palavra de Abraão. Deus deu a palavra de Abraão a ele. Sai da tua terra, da tua parentela, pega as tuas coisas. Lá eu te mostro como é que vai ser. E aí ele voltou para a feira. Quando ele voltou para a feira, nesse processo que ele estava aqui em Juazeiro, eu em feira ainda, esperando, Deus falou comigo lá, arruma as caixas. Eu falei, Deus, eu vou arrumar as caixas, eu vou embora em que carro? A gente estava sem carro, eu vou embora para que casa? Eu tenho 3 crianças, o Senhor confia em mim. Bota os livros nas caixas, bota o que você puder nas caixas e o resto larga tudo aí. Não vai levar nada, vai levar só o que dá nessas caixas, o que está no corpo. E aí eu fui arrumando e orando para comunicar para minha mãe, né? Porque, tipo assim, um susto, vou embora como? Vou embora para onde? Os meus pais, aí arrumei as caixas todas. E quando o Kim chegou, as coisas estavam tudo arrumadas. Esse processo todo durou 20 dias, 25 dias no máximo. E aí a gente arrumou as coisas e a gente não sabia como é que vinha, despesa alta. Recebemos uma oferta altíssima no valor exato das despesas só para a gente sair da cidade. Uau! Não tem explicação. E aí viemos embora. A gente chegou aqui na casa, tinha uma casa boa, graças a Deus, assim, uma casa pequena, mas uma casa confortável, né? Para os nossos filhos. Mas a gente chegou aqui, tinha 3 colchões, né? As alunas que eu tinha aqui, em feira, eu dava aula para mulheres online, e as alunas, 12 eram daqui. E eu não tinha plano de vir para cá. Então, quando elas souberam que eu vinha, foi aquela animação. Aí vieram, lavaram a casa, limparam tudo e deixaram os colchões aqui. E eu me lembro que quando eu entrei, que eu vi aquela casa só com 3 colchões e o fogão, que é aqueles fogões, não é o nome? Que fica na bancada, esqueci o nome agora. Cooktop. Aquele fogãozinho. Que eu olhei com um fogão, sem gás, e 3 colchões, eu falei... Meu Deus, eu larguei tudo lá. E agora, como é que eu faço, tal? E o Senhor confia. Só confia. Confia que... E assim ele foi suprindo, a gente foi organizando. Estamos aqui. A sensação que eu tenho é que eu não nasci em feira. Só o Espírito Santo faz isso. Amo Feira de Santana, sempre vivi bem lá, uma cidade maravilhosa. Mas quando eu cheguei aqui, era um senso de pertencimento muito forte. Algo assim que parecia que eu já sabia, parecia que estava programado, parecia que eu tinha tudo aqui. Não tinha nada, não. Só as mochilas, as caixas. Eu não sei explicar, mas esses somos nós. Mas eu consigo entender. Eu consigo entender. Eu lembro que quando a gente morava... A gente saiu de Dallas e fomos transferidos para morar... em Hallandale, que é perto de Miami, aqui na Flórida. Sim. O nosso pastor chamou Gabriel e falou, isso com 4 meses, a gente só tinha 4 meses nessa casa. E o pastor falou, olha, eu preciso de vocês em Charlotte, do outro lado. Em North Carolina. Eu preciso... A gente não tinha nem terminado de desempacotar as coisas, era bem isso. Uhum. E Gabriel, ele disse, olha, vai lá, conversa com sua esposa e é isso. E aí Gabriel falou... A gente conversou e daquela reunião que ele saiu, a gente já começou a ver o céu da Flórida diferente. É como se ali não fosse mais nossa casa. Mulher. É exatamente como você está falando. É como se ali não era mais o lugar onde a gente pertencesse. Então Deus vai falando ao nosso coração. Ele não nos arranca, ele nos muda, mas muda toda a circunstância à nossa volta. É exatamente isso que você viveu. Eu usei essa frase quando quem chegou de Juazeiro para a feira.
eu falei que esse aqui não é mais o nosso lugar. A gente tinha um sentimento forte de desajuste. Parecia que o encaixe que antes tinha, família, tudo ali, uma vida construída naquela cidade. Parecia que tudo de repente desencaixou. Assim, aquele bloquinho não encaixava ali mais. E o coração começou a ficar naquela agonia de vamos embora, vamos embora, vamos embora. Era realmente uma urgência do Espírito Santo em nós, assim, empurrando. Era como se Deus estivesse dizendo assim, tem que sair agora. Não era isso, mas a sensação que a gente tinha é que se a gente ficasse lá, tipo assim, ia dar errado, alguma coisa ia travar. A gente tinha uma urgência, como se a gente estivesse sendo realmente perseguido, tivesse que fugir. Então, essa sensação de os céus não eram mais iguais, né, que o céu da fora não é mais a nossa casa, foi exatamente o que o meu coração... E para quem me conhece, essas mudanças nunca foram coisas que eu desejei ou coisas com as quais eu me adaptava com facilidade. Mas quando o Espírito Santo convence, você esquece as dificuldades, você vai, simplesmente você vai, né? Então a gente, quando eu cheguei aqui, o senso de pertencimento foi muito forte. Todo dia de manhã, quando eu abro o portão aqui, que eu vou lá fora, aqui eu estou morando aqui no bairro São José, e aí você vê a serra assim, quando você olha. Quando eu olho para aquele lugar, parece que eu vi aquilo desde sempre. Uau. É como se eu estivesse vendo é como se eu tivesse assistido um filme e agora eu estou revendo tudo. Eu não sei explicar, mas é como se aquela paisagem estivesse sempre ali. Eu sempre vi aquilo, nunca tive em outro lugar, sempre foi aquilo ali, né? E aí, estamos aí. Eu acredito que isso é o agir do Espírito Santo em nossa vida. É você estar exatamente no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente não tá, ou quando a gente está sentindo que a estação vai mudar, a gente tem esse sentimento de desajuste que você falou. Muito As desajuste. coisas parecem que estão desconfortáveis pra gente. Por mais que tudo que a gente precisa está ali, mas não é mais confortável aquela estação. Então, eu lembro de um pastor que falou quão necessário é a estação do inverno, que muitas pessoas desvalorizam, mas é tão importante porque no inverno as plantas elas precisam gastar uma energia, fazer uma força maior para permanecer, para conseguir sobreviver àquilo. Olha isso. Então é nessa fase que eles mais crescem. E muitas vezes a gente nota que as estações estão mudando, mas a gente ainda quer se agarrar ao velho, mas ali já não é mais. Ali já não cabe mais a gente precisa ampliar, tirar as nossas estacas, mover as nossas tendas e correr em busca a direção onde a nuvem está carregando a gente. Essa questão das estações é o que Deus sempre falou muito comigo. Ó. No inverno não dá para usar casaco. Então, assim, tira o casaco e entra na próxima estação. E quando for inverno de novo, veste o casaco. Né? E eu tive essa sensação, assim, alguns meses antes da gente descobrir que a gente vinha para Juazeiro, já alguns meses antes, uma insatisfação começou a rondar os nossos corações. Mas a gente não relacionou aquilo ao lugar. A gente não sabia que era, porque a gente tinha que sair do lugar, da região, né? Mas começou realmente assim, alguns meses antes, a gente continuava fazendo as mesmas coisas, trabalhando para o Senhor no ministério, mas tinha alguma coisa ali que não encaixava. Né? Tudo certo, não tinha crise, não tinha problema, não tinha confusão, mas tinha alguma coisa ali que não estava certo. E era justamente essa transição. Deus estava nos preparando para um novo tempo. Né? O clima começou a mudar, as coisas começaram a se desajustar. E aí, quando Deus sinalizou a cidade, não teve tempo de fazer nada. Minha mãe, meu Deus, minha mãe ficou no estado de... Eu ia te perguntar isso. Porque sair da tua terra, ok, mas sair do meio da tua parentela, como é que você, que é super apegado à sua mãe, como você agiu? Deus teve um cuidado com minha mãe, no sentido de... eu sempre fui muito apegada, né, aos meus pais. Então, assim, ao longo dos anos, Deus foi desconstruindo algumas coisas, já preparando para esse tempo eu não sabia. Então, eu morava na rua depois de minha mãe, eu passava o dia todo lá, quem saía para trabalhar, eu não trabalhava, né? Eu fiz essa opção de parar de estudar para criar os meus filhos de perto. Como eu não trabalhava,
eu passava muito tempo na casa de minha mãe com Flor, Pepe, né? Com Flor ainda. Muito tempo. E que começou a falar, ó, você passa muito tempo com a sua mãe, você precisa ficar em casa. Aquilo começou a incomodar ele, porque ele não estava em casa, eu achava assim, eu vou ficar lá e tá tudo bem. Mas ele começou a se incomodar um pouco, ele achava que eu deveria estar mais em casa e tal. Quando ele chegava meio-dia, normalmente eu estava lá, a gente acabava almoçando lá, ele queria almoçar em casa. E eu não conseguia sair daquilo ali, porque a casa de mãe é um lugar assim, tem tudo pronto, tudo maravilhoso, calinho, colo, tipo assim, né? E de noite eu ia para casa. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu preciso fazer aquilo que meu marido precisa que eu faça. E que o Senhor quer que eu faça, então me ajuda nesse processo. E aí, os anos foram passando, minha mãe mudou para um outro bairro, no mesmo bairro, mas para uma casa bem distante, então eu já não ia lá com tanta frequência. Aí veio, quando chegou a pandemia, eu já estava com a Amora, né? Eu já tinha me desligado assim, não estava mais naquele ritmo de ir todo dia para minha mãe. Fui para dentro de casa de fato. Isso aconteceu, a Flor era pequenininha, né? De colo. Aí eu fui para dentro de casa de fato, ficar em casa. Eu estou casada para ficar em casa, não para ficar na casa de minha mãe, apesar de ser maravilhoso. Então eu comecei a fazer minhas coisas em casa e entrei naquela realidade do lar verdadeiro, que era algo que eu ia usar para o ministério, eu não sabia, né? Então fui para ali e aí Deus foi preparando tudo. Aí veio a pandemia. Na pandemia a gente se viu muito pouco, com aquele processo de isolamento, mãe é longe, e Deus foi preparando esse desligamento emocional meu e dela também, né? Foi quebrando aquilo, algumas coisas aconteceram. Eu me lembro que teve uma amiga minha que teve um sonho comigo, que eu estava numa casa de praia e meu pai estava sentado num trono. E eu estava nessa casa de praia com meu pai sentado num trono e Kim estava do lado de fora. E isso Flor tinha o quê? 1 ano. Quando ela me contou esse sonho, eu sabia o que significava. Que eu tinha me casado, mas que o trono no meu coração, da família, da cultura da família, de estar na minha família, ainda era mais forte do que eu precisava colocar aqui no lugar dele, de autoridade agora, que não era mais meu pai, não era mais meu mãe, era meu marido, era algo que eu precisava cortar os laços mesmo da tradição, da cultura familiar. E eu fiz esse corte, não foi um corte fácil de fazer, mas foi necessário. Eu botei meu marido no trono que ele tinha que estar, né? Assim, no meu coração, o espaço do meu marido no meu coração, de autoridade, de cabeça, de sacerdote, né? De tomar as decisões familiares sem eu estar tentando fazer aquilo que a cultura familiar da minha família dizia. Então eu comecei a deixar o barco andar como ele queria e tal. E aí pronto, mas só que quando eu contei que eu vou embora, se eu tivesse contado isso, eu vou embora, quando o Flor tinha 1 ano, tinha morrido todo mundo. Não tinha ficado ninguém vivo, nem eu. Sem condições nenhuma, entendeu? Mas esses 12 anos, Deus foi fazendo isso, devagarzinho, quebrando aqui, quebrando ali. Não teve briga nem confusão, não. Foi realmente um desligamento, uma consciência familiar que ele construiu em mim. Então, quando eu contei para minha mãe, a princípio ela falou assim, né, você vai viver, ela estava pensando, você vai viver melhor lá. Ela achava que a gente estava vindo assim, uma oportunidade melhor, uma vida melhor. Ela não é cristã, assim, essa questão de fé, de sair da parentela, para ela, não é uma realidade muito comum, né? Então, ela, a princípio estava assim, tá tudo bem, certo? Só que quando ela viu que realmente ia, na semana de ir embora, a gente mal se falou, porque ela estava tão chocada, coitada da bichinha. Fiquei com a pena. Estava tão doída que eu ia embora, que eu ia levar os meninos, que ela não teve estrutura nem de se despedir. A tristeza dela foi tão grande que ela falou comigo, eu não quero me despedir, nem de você, nem dos meninos, eu não tenho condições de me despedir. Meu pai não quis se despedir, então quando eu vim embora sem me despedir. E para mim foi muito difícil, porque eu queria ter me despedido. Mas eles não tinham condições emocionais de se despedir. O desespero foi tão grande que não ia ver os meninos. Parecia que eu tinha ido assim para os Estados Unidos. Entendeu? Que eu tinha ido para um lugar assim, são 600 quilômetros, né? Quase um dia de viagem, assim, você vem devagarzinho. É longe, né? Mas parecia que eu estava indo assim para um outro planeta. E eu entendo isso, né? Eu entendo isso porque os netos ali, né? E aí eu vim embora sem me despedir, então para mim foi muito difícil vir embora sem me despedir, né? Eu senti falta assim de estar, mas eu entendi demais, porque a dor deles foi inquestionável, entendeu? Foi 20 dias, não foi uma coisa que a gente foi programando,
organizando. Né? Tipo assim, tá todo mundo ali, daqui no fim do mês não tem mais ninguém. Os netos, entendeu? Mas eles já vieram aqui em Juazeiro, vieram aqui esse mês de junho que passou. Passaram 8 dias aqui, foi maravilhoso. Aí mãe já veio aqui, viu a gente estar lá, já tá mais tranquila, né? E a gente se fala todo dia a gente se fala, todo dia é ligação de WhatsApp, liga para um, liga para o outro. Mas a saudade não é fácil. Não é fácil. Mas olha, eu vou te compartilhar também. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Com certeza. Eu vejo a sua história, eu penso também muito na minha. Porque quando a gente foi sair do Brasil, eu era muito apegada, eu sou muito apegada aos meus pais. E quando a gente decidiu, acho que eu tinha o quê? Menos de 1 ano de casada quando a gente saiu do Brasil. Então, assim, foi um choque muito grande também. Porque eu era a filha... eu tenho outra irmã, né? Mas eu era muito apegada e também a primeira neta, que era a Ana Vitória, nasceu lá, aí no Brasil. Então foi muito difícil. Mas como testemunho, eu posso te falar que foi a melhor coisa que aconteceu. Não porque eu me separei deles, mas porque eu consegui crescer longe deles. Sabe? Meu Deus, eu consegui muito. crescer em família. Eu consegui criar os hábitos da minha casa, consegui encaminhar para onde eu queria a minha família, sem tantas coisas de fora, né? Que vinha, querendo ou não, vem da nossa família. Então, assim, Deus forjou muito a nossa vida, a nossa família, a criação dos meninos, porque é só a gente. É a gente e a gente mesmo, entendeu? E lógico que as pessoas da igreja, mas como família só tem a gente. Então, isso nos fez muito mais fortes como família. Eu falo que o meu casamento hoje, com certeza, é diferente, é mais fundamentado, porque a gente saiu daquele lugar, sabe? Saiu do lugar de proteção da família, saiu do lugar dos palpites, talvez numa confusão, numa briga, numa discussão, eu teria para onde ir. E hoje eu não tenho, eu tenho que ficar em casa e resolver o meu problema com meu marido, entendeu? Então a gente cresceu muito. A questão da família sempre foi muito velado, assim, pra gente. Velado que eu digo assim, eu não tenho esse perfil de... A gente brigou, recém-casado, deu ir lá pedir socorro. Eu não tenho esse perfil, porque eu sou muito reservada até com os meus pais. Então, eu tinha medo, assim, de falar e minha mãe se chatear com que depois eu vou fazer as pazes, eu vou ficar chateada. Então, eu falava, eu não vou falar. Então, a gente quebrava o pau ali. O nosso problema familiar era com a cultura. Tipo assim, meu pai funcionava de um jeito. Aí eu queria que a minha casa funcionasse do jeito de meu pai. Só que dentro da minha casa tinha um homem que não aceitava que a casa dele funcionasse como a casa do meu pai funcionava. Apesar dele não discordar do funcionamento de meu pai, era a casa dele, ele queria. Então, a nossa dificuldade naquele primeiro ano ali foi eu aceitar que a cultura de Kim era uma cultura completamente diferente da cultura da minha família. E aí eu tive que ir morrendo ali, aceitando uma cultura nova. Ele também cedeu muitas vezes, né? E a gente criou a nossa cultura. Exatamente. A gente criou a nossa cultura, mas a minha dificuldade era essa, porque eu gostava da outra cultura. Eu gostava da cultura do meu... Eu não queria uma cultura nova nossa, eu queria aquela cultura que era mais legal na minha cabeça. Então, foi uma grande dificuldade nos primeiros anos ali de casado. Eu louvo a Deus pela vida de Kim, porque Kim é pulso firme, tipo assim, não, o barco não vai andar do jeito que você acha que tem que andar. Kim, ele é manso, ele não é grosseiro, ele nunca me gritou, ele sempre me tratou com muito amor, mas ele não abria mão de implantar o jeito dele nas crianças, o jeito dele na casa, né? Então, os embates não foram pequenos ali no começo. Ah, mas em casa eu fazia assim. Ele mas em casa, aqui tem eu e você. A gente vai ter que achar o nosso jeito que fique bom pra mim e bom pra você. Então, não foi fácil os primeiros anos, né? Só que depois que, né, teve esse sonho do trono, aí... Mas eu vou te falar, daqui pra frente, você tá 5 meses, né? Mas você vai conseguir ver que daqui pra frente vocês vão conseguir aprofundar ainda mais as raízes de vocês, da forma de vocês. As crianças não vão ter tantas pessoas fora para recorrer a não ser vocês. Então, até a educação, tudo. Vocês vão ver. Quando os meninos... Quando a gente vai pro Brasil, que os meninos estão lá com os meus pais e tudo mais, eu sinto um pouco
desconectada, porque é muito tempo longe, né? Então, os meninos têm um jeito completamente diferente de lidar. As brincadeiras, eu falo, meu pai, meus meninos estão acostumados com essas brincadeiras de vocês, não, vamos com calma. Mas eu fico feliz de ver que a gente conseguiu mudar e quebrar muitas coisas que eu não queria seguir em frente na minha família, sabe? Tinha muita coisa que eu queria começar de novo, tentar algo novo, coisas que inclusive Deus nos deu como direção. E eu fico feliz de conseguir fazer isso, sabe? Olhar para trás e dizer, meu Deus, 3 filhos, sem empregadas, sem ajudantes, sem família. Nem me fala empregado. Só eu, meu marido e meus filhos. E glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É Ebenezer, sabe? Tem muita coisa realmente semelhante. Quando eu comecei o processo de desligamento, de fato, Flor ainda tinha 3 anos só, entendeu? Então, quando a gente saiu da Bahia para cá, apesar de eu ter sofrido muito, o choque maior foi de minha mãe. Porque ela não estava passando por esse processo que eu estava, com o Espírito Santo, para ela, entendeu? Entrando nesse assunto de maternidade, já que você iniciou aí, como que você lida com agora 3 filhos, vivendo, você escolheu ficar em casa com seus filhos. Eu lembro que você trabalhou uma época, não sei se saiu de casa, com festa, inclusive muito bom gosto. Como foi essa decisão? Na verdade foi o seguinte, quando eu era mais solteira, eu estudava para fazer vestibular para medicina, do plano da família toda. Aí quando eu me converti, Deus falou logo comigo de início que eu não ia fazer medicina. Aí eu fui desistindo desse processo, mas para a família aceitar é mais difícil e tal. O processo foi andando, eu desisti da faculdade. Depois voltei para a faculdade, que meu pai insistiu muito, que eu queria fazer essa administração e tal. Fiz a faculdade de administração. Quando eu me casei, quando eu me casei, a primeira coisa que Deus falava no meu coração era tipo assim, cria teus filhos. Eu tinha essa frase na minha cabeça, eu não sabia explicar, porque eu não tinha com Deus o relacionamento que eu tenho hoje, então eu não sabia explicar de onde vinha aquela convicção, né? Porque eu me converti em casa, assistindo um filme, eu não me converti na igreja. Sério? Eu me converti em casa eu assisti um filme chamado Deixados para Trás. E quando eu vi aquela cena daquele povo tudo subindo, eu falei, gente, se isso aí for verdade, eu vou ficar por aqui. Porque... Então não teve pastor, não teve pregação? Não. Eu assisti, um amigo meu que era cristão me indicou, eu assisti e aquilo mexeu muito comigo. E nesse filme tinha uma cena de um repórter do filme, que ele se convertia no banheiro sozinho. Ele dizia assim, Senhor, eu creio, ele tinha ficado, no caso, e ele se converteu depois, né? A igreja subiu, aquele processo todo. E naquela hora eu me converti junto com aquele rapaz do filme. Eu falei, eu também quero. Que legal. E aquilo ali, pronto. Depois daquele dia eu não tive mais sossego. Eu falei, eu preciso encontrar uma igreja, eu preciso entender o que é isso que eu estou sentindo, porque eu não sabia o que era. Eu só sabia que aquele filme mexeu comigo e que eu tinha que ir para algum lugar e aí... Eu amo essa forma diferente que Deus trabalha na vida das pessoas. Eu preciso assistir um filme em casa. Então, eu nunca participei de um apelo. Tipo assim, eu já cheguei na igreja convertida. Aí procurei uma igreja para congregar e tal. Quando eu procurei essa igreja, eu conheci Kim lá, né? E a gente namorou um tempo, Kim já morava aqui. A gente namorou à distância. E com 6 meses esse namoro terminou, porque era distância e tal. E aquela, né? Eu tinha uma dependência emocional, assim, né? Dele, e aí muita briga, terminou. Quando terminou, que eu me desesperei, aquele desespero de jovem que você acha que vai morrer, que não vai achar mais ninguém na vida. Me desesperei, e nesse desespero, no meu quarto, chorando, Deus falou comigo a primeira vez, falou mesmo. Eu abri minha Bíblia para ler, e quando eu abri, as palavras de Jeremias, do livro de Jeremias, saltava da Bíblia. Eu não sabia o que era, eu não sabia se eu estava ficando doida, eu não sabia se eu estava tendo um surto psicológico que terminou comigo, e eu estava muito doida, tipo assim, eu fiquei doida agora, estou vendo as letras saltando do livro. E naquele dia Deus me deu uma palavra, um texto. Quando eu li o texto,
Olha, não me pergunte como. Quando eu li aquele texto, eu sabia com quem eu ia casar. Eu falei, eu vou casar com esse rapaz. Deus só me disse assim, eu vou trazê-lo do norte, de volta para cá. E o ambiente do quarto mudou, parecia que não tinha teto, que não tinha parede, e aquele, pronto. De repente aquilo cessou, a Bíblia voltou a ser o que ela era, mas no meu coração eu digo, achei meu marido, eu vou casar com esse rapaz. Só que eu achei assim, que eu ia casar no mês seguinte, né? Queria aparecer lindo no cavalo. Não, isso durou 5 anos, essa promessa. Né? Nesses 5 anos, muita gente disse que eu estava doida, surtada, que eu precisava fazer, como era o nome? Um processo de mapeamento espiritual para desligar da alma de Kim. Deus falou comigo diariamente, durante 5 anos, para que eu não desistisse de casar com ele. Porque Kim veio embora, Kim teve um outro relacionamento aqui. Então, ele brinca que ele não namorou comigo 5 anos, mas eu namorei com ele 5 anos. Porque quando Deus me falou, quando Deus me falou quem era, não fazia mais sentido eu tentar com outra pessoa. Só que ele não tinha ouvido ainda. Então ele estava livre para fazer as escolhas dele. Como eu ouvi, tipo assim, o Deus que está no céu chega para você e fala assim, olha, eu vou te contar quem é teu marido. Você vai ficar com outra pessoa por que motivo? Não faz sentido algum. Então eu falei, ó, se eu sei quem é, eu vou me guardar. Catei uma aliança daquelas de moeda, aquelas alianças de moeda que tinha um fiozinho de ouro assim. Botei no dedo e onde eu ia nas igrejas, aqueles congressos de jovens, eu ia comprometido. Ai, gente. Com a promessa de Deus. E povo, mulher, tu tem que arranjar um namorado. Esquece Kim. Eu falei, gente, eu não estou obcecada por Kim. Eu estou firmada em uma promessa. Eu nem ia contar. Eu contei porque vocês... Na verdade, eu me arrependi até de ter falado tanto, né? No começo, você sai contando e você acha que todo mundo vai acreditar. É verdade. A realidade não é essa, né? E o próprio Deus não permite que todo mundo acredite. Porque é para forjar a sua fé mesmo. Você precisa fazer esse processo de solidão da promessa. É um processo que faz você se aproximar dele sem intermediários. E eu chorava, era aquele drama jovem, né? Aquela coisa toda. Mas quando eu me ajoelhava, Deus falava assim, quem falou fui eu. Fui eu quem falei. Você não precisa que ninguém... Você não precisa de aplauso para isso, você não precisa de apoio para isso. Basta você silenciar e esperar. E foram 5 anos de muita luta. A gente voltou algumas vezes, terminou, e aquele processo todo. E Deus não falava com quem. Eu dizia assim, se Deus está falando comigo, por que não fala com ele? Né? Na verdade, Deus estava tratando comigo, com o meu caráter. As pessoas costumam dizer, eu me converti, as pessoas têm um passado para contar. Eu não tenho um passado para contar. Eu fui criada numa família tradicional, eu fui criada super protegida. Quem foi meu primeiro namorado? Eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía. Eu não tinha um passado para dizer assim que Deus me resgatou. Deus me resgatou de mim. Deus me resgatou das minhas fragilidades emocionais. Deus me resgatou da minha cultura humana. Eu fui resgatada assim, de ser mimada, entendeu? De querer as coisas do meu jeito. O resgate de Deus comigo foi esse resgate. Então, esse processo de passar 5 anos apaixonada por alguém que vinha e voltava, me queria ou não me queria, foi terrível. Eu falei, que forma maravilhosa o Senhor encontrou de tratar comigo, não podia ser outra coisa. Mas ele estava me resgatando dessa dependência. Eu não podia depender emocionalmente de Kim para ser feliz. Então, toda vez que Deus percebia que eu estava dependendo de Kim para ser feliz, que sumia. Aí eu ia chorar e dizia assim, o coração de Faraó é meu, eu endureço, eu faço o que eu quero. Você tem que depender de mim. É do que eu estou falando, aprenda, porque você vai precisar lá na frente. Eu não sabia que a gente ia pastorear, eu não sabia que a gente ia embora, eu não sabia de nada. Então Deus estava me forjando naquele tempo. Até o dia que, nem vou contar tudo porque foram 5 anos de história, o dia que eu tive um sonho, Deus falou comigo assim, olha, em dezembro, você casa em dezembro. Que estava morando aqui em Juazeiro, que chegou em feira em agosto, no aniversário dele. A gente não estava namorando, né? Ele tinha uma pessoa aqui em Juazeiro. Ele chegou em feira em agosto. Quando ele chegou em feira,
Deus me deu uma palavra que iria quebrar os 2 braços do Egito. Eu passei 4 meses tentando entender o que era isso. Eu falei, os braços do Egito, quando Deus foi me revelar o que era coisas em que quem se apoiava aqui na cidade. Era o apoio dele, a força do braço dele. Eram 2 braços do Egito, Deus chamava de 2 braços do Egito. Eu era uma menina, gente, eu ouvia essas coisas de Deus e dizia assim, Deus, o que significa isso? O povo já me acha doida. Eu não tenho teologia para explicar isso, eu não tenho estudo para explicar isso. Não sei onde é essa história. Então eu nem contava mais. A fama já era de maluca, eu já não contava, já ficava calado. E aí, esses 2 braços do Egito era o relacionamento que ele tinha aqui e o trabalho que ele tinha aqui. Deus falou comigo, eu vou desmontar os 2 sistemas dele lá. E ele vai voltar. Ele dizia, parece até oração contrária, tipo assim, a pessoa tá orando pra pessoa perder o emprego, pra pessoa perder o relacionamento, que negócio terrível. E aí eu ficava naquela crise, tipo assim, que teologia é essa? Um dia que eu vou explicar isso, não tem explicação, uma maluquice dessa. Era muita maluquice. Mas como eu não interferia diretamente, eu não tentava nada, eu ouvia e ficava esperando. Se for de Deus, se Deus está falando que vai desmontar esse esquema para fazer algo diferente, Deus vai fazer sozinho, sem que eu interfira. Porque se eu interfiro, eu não sei se foi Deus. Entendeu? Eu não podia ligar para quem dizia assim, olha, Deus está mandando você fazer. Eu ficava calada e esperando. E assim foi. Deu um problema aqui no trabalho, ele desistiu, voltou para a feira, ainda estava nesse relacionamento. Quando chegou em feira, a moça, né, desistiu por conta própria. E ele tinha feito uma oração. Ele me contou isso depois, né? Quando a gente já estava junto. Ele falou, olha, em Juazeiro ainda, meu coração começou a se lembrar. Eu deitava na cama e a imagem do seu rosto aparecia. E aí aquela saudade, aquele desejo de ver, de saber como é que você estava. Mas eu não podia ligar, porque eu estava no relacionamento. Ele já tinha aquela fama de que estava num lugar, estava em feira, estava comigo, estava em Juazeiro, estava com outra pessoa. Foi assim um processo muito difícil. Ele falou assim, eu não vou mais terminar, porque isso não é correto, nem com Fernanda, nem com ela. Se eu estiver doido, se isso aqui não for de Deus, se for Fernanda realmente, as coisas vão se ajustar sem que eu faça mais besteira, sem que eu machuque mais ninguém, sem que eu faça nada. Eu vou parar, vou ficar aqui com ela e acabou. E ele foi pra feira e ele ainda estava nesse relacionamento. E como Deus falou, e como ele pediu a Deus, Senhor, faz ela desistir. Eu não quero mais ser o objeto de ferir, e dizer que eu larguei, que eu abandonei. Então eu estou sentindo falta de Fernanda, eu quero estar com ela, mas eu não quero mais machucar, né? E aí ela desistiu sozinha, ela disse que teve um sonho, que não era para ela, que ela ia tomar outro rumo, e foi, né? E aí ele voltou para a feira em agosto, nós casamos em dezembro. Olha. O povo, esse negócio não vai dar certo, que loucura. Porque realmente eu entendo que foi fora do padrão, né? Porque aos olhos das pessoas parecia uma história assim, com muita confusão, com muita briga, mas não tinha confusão, era muito claro. Deus falou uma coisa comigo e ia acontecer, simples. Os problemas que teve foi eu e quem se atrapalhando. E aí eu me lembro como hoje, em setembro, ele chegou em agosto, em setembro ele foi lá em casa, né, aquela cena de filme, pedir desculpa, pedir perdão, que Deus falou com ele, que ele estava doido, que ele estava cego, que ele não viu isso, e que eu aceitasse ele de volta, que a gente ia se acertar, ia dar certo, tá? Eu falei, meu filho, eu vou só esperando. Não fingi costume, que eu não sou dessa, entendeu? Eu nunca escondi que eu estava esperando, nunca escondi que eu... Uma das coisas que Deus me falou muito forte foi isso, não use artifícios humanos para fazer com que ele, tipo assim, fazer ele achar que eu estou me envolvendo com alguém. Não, eu simplesmente fiquei parada esperando, foi só isso. E o Senhor trouxe, né? O Senhor tratou meu caráter nesse processo de rejeição, de ser rejeitada, né? Tipo assim, de eu ser conhecida como uma mulher que era rejeitada, entendeu? E aí, estamos aqui, 12 anos. Tudo isso para você ver, ele vê e todo mundo vê que Deus faz, né? Quando ele promete, ele cumpre, e ele cumpre de um jeito que surpreende a todos. Ele não tem um meio certo para fazer, ele faz do jeito que ele quer.
e sem ninguém interferir. A gente não precisa interferir de forma tipo assim, Deus me falou, então eu vou lá fazer acontecer. O próprio Deus convenceu Kim no dia que ele quis. As pessoas falavam assim, como é que Deus te promete um marido e não fala com o marido? Eu falei, gente, quando Deus me prometeu, Deus viu o futuro. Deus não está dizendo que vai trazer um homem amarrado na corrente para casar comigo sem ele querer, não. Não é isso que Deus está falando. Deus viu no futuro. Futuro que Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus viu a nossa família formada. E Deus veio lá do futuro me contar. Para eu ser forjada. Tipo assim, deixa eu te contar um segredo. Esse segredo vai tratar com o teu caráter. Tu vai casar com fulano vai se apaixonar por tu. Foi isso que aconteceu. Mas as pessoas achavam assim, que eu estava querendo convencer Deus a me dar Kim, entendeu? Então, quando Deus trouxe Kim sem que eu tivesse interferência absolutamente nenhuma. Ele apareceu lá em casa de tarde, com a aliança na mão. Noivamos, eu falei, se for o tempo realmente, meu pai vai aceitar, que meu pai jamais aceitaria. Que meu pai achava assim, se o homem vai, se o homem volta, esse negócio não vai. Meu pai aceitou, fluiu, as coisas fluíram, a gente casou em dezembro. E estamos aí, vivendo graças a Deus. O Senhor me visitou naquele quarto, eu sem saber fazer um ó com o copo. Não sabia nem o que Deus falava. Para você ver que Deus não falou comigo porque eu estava em jejum. Eu entendo que hoje que eu tenho uma caminhada com Ele, o jejum, a oração, as práticas espirituais, elas me aproximam do Senhor. Naquela época eu não sabia de nada disso. Ele simplesmente decidiu falar com uma menina que não sabia nada. Eu não sabia nada. Ele apareceu no meu quarto, as palavras saltou da Bíblia, o teto sumiu. Eu disse, eu vou casar com aquele homem, gente. Eu entendi. E eu não sabia nada, não foi santidade, não foi porque eu estava consagrada, não foi nada, eu estava só desesperada mesmo. Deus é bom. Isso serve também para a sua vida. Deus se importa com todas as áreas das nossas vidas, inclusive a área emocional, inclusive com quem você vai casar. E o Senhor, como Ele fez com a Fernanda, esse testemunho incrível, o Senhor, Ele quer alguém incrível para a sua vida, Ele quer um romance perfeito para você, no sentido de que vão existir situações difíceis, claro, mas o Senhor tem alguém especial no tempo certo, mas você também precisa se preparar para o tempo certo. O Senhor não quer te dar alguém incrível, sendo que você não está pronto para esse relacionamento. O Senhor vai forjar o seu coração, vai forjar o coração da outra pessoa, para que vocês se encontrem no meio do caminho e possam, felizes, completos no Senhor, trilharem um caminho juntos. Então, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida na área emocional. Também não aceite qualquer coisa, não escute o que o povo está dizendo, o que o mundo gospel, infelizmente, tem dito, que você precisa estar num relacionamento. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. E se for preciso esperar para 5 anos, acreditando numa promessa que Deus fez, espere 5 anos acreditando nessa promessa, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aqui nós temos um testemunho lindo de que o Senhor cumpre promessas e de que o Senhor faz muito além do que o que a gente pode imaginar, do que aquilo que a gente pode sonhar, porque hoje está aqui 12 anos, uma família de 3 filhos, uma esposa feliz, pastores, pastoreando uma cidade que um dia era um motivo de prisão para ele, de que aprisionava a vida dele naquele sistema, e hoje eles voltam para reconstruir uma história naquele lugar. O Senhor tem caminhos que a gente nunca vai explicar, mas a melhor coisa do mundo é viver nos caminhos do Senhor. Ai, que coisa linda, Fernanda. Isso, uma das palavras que Deus deu a gente, inclusive eu vou falar dos filhos. Eu acabei entrando nesse negócio da promessa por causa dos filhos, né? Perguntou dos filhos, eu não respondi. Mas uma das palavras que Deus deu aqui, uma rema assim pro coração dele, é que quando ele saiu daqui frustrado, porque ele veio para cá para viver uma vida ministerial, e na juventude ele viveu coisas que ele não gostaria de ter vivido aqui, né? E quando Deus o trouxe para cá, Deus falou com ele que agora da segunda casa seria maior, que ele ia poder reconstruir aqui nesse lugar o que ele não conseguiu fazer quando ele era solteiro, né? É realmente exatamente como você falou, um lugar que foi de prisão, que foi de dor, que assim, quando o Kim vinha para José do Norte, eu ficava desesperada, era uma distração, aquele né? negócio amarrado. O plano inicial.
Não é, e aí agora estamos aí, entendeu? E o processo que eu falei, eu fui falar das crianças, a primeira vez que Deus falou comigo foi essa questão do casamento, e a segunda foi essa, assim, crie seus filhos. Crie seus filhos. Eu ainda temei, porque o primeiro ano de Flor, quem fez a festa fui eu. Quando eu fiz a festa, as pessoas começaram a falar, você devia trabalhar com isso, você tem dom, vamos trabalhar. Eu pensei assim, bom, se eu realmente tenho um dom, foi Deus que me deu, então Deus quer que eu trabalhe. Eu achei que só porque eu tinha aquele dom deveria ser dado para que eu ganhasse dinheiro, né? Mas Deus não queria. Eu abri a empresa de festas infantis, comecei a crescer na cidade com festa infantil, e só que eu passava o fim de semana fora praticamente, né? Sexta, sábado e domingo são os dias que você faz mais festa infantil. E Flor era pequena e eu não conseguia ir para os cultos como eu gostaria de ir com ela. O fim de semana pra gente, que é de família pastoral, que é de liderança, é na igreja. A realidade é essa. A gente passa o fim de semana na igreja. E eu chegava na igreja domingo exausta, esgotada, porque fazer festa é um negócio assim. Cansativo. Eu amava, mas era cansativo. E aí um dia, eu no culto lá sentado, Deus falou comigo, eu não te chamei para isso. Eu te falei, quando você casou, crie seus filhos. Você cria sua filha de fato a semana toda, mas no fim de semana, eu quero que você traga sua filha para cá, eu quero que você descanse, eu quero que você cuide da sua casa. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que a festeira traz uma renda pra gente hoje boa. Eu nunca tive questão de ter o meu dinheiro. Toda vez que entrava o dinheiro da festeira, quem administrava tudo era Kim. Aqui em casa é nosso, é tudo nosso. Não tem esse negócio de feminismo, de mulher doida por aqui, não. De jeito nenhum. Então, eu sei muito bem o meu lugar de ajudadora. Eu trabalhando e eu não trabalhando. Então, eu falei, Deus, esse dinheiro ajuda tanto a gente. Esse dinheiro, né? O Senhor falou comigo, o preço precisa ser pago. Então, assim, crie sua filha. E aí eu tomei decisão, não foi uma decisão dolorosa. Eu fiquei preocupada financeiramente, mas eu tinha uma sensação no meu espírito de que eu ia passar aperto. É como se eu soubesse, porque às vezes você larga uma coisa e Deus te dá uma outra coisa e o marido prospera muito, e aí isso acontece, já ouvi testemunhos assim. Mas eu sabia no meu espírito que isso não ia acontecer. Eu não sei explicar, mas eu sabia. E quando eu larguei, o que eu pensava aconteceu de fato, né? Muita escassez, assim, né? Aquele dinheiro fez muita falta. Mas os meus filhos, apesar de toda a escassez que eu passei, os meus filhos, e não era uma escassez porque quem não queria trabalhar, foi um deserto que o Senhor promoveu na nossa vida para tratar conosco também. Os meus filhos, eu ouvi isso de uma pastora assistindo um vídeo e aquilo marcou muito meu coração, porque é o que eu penso e eu não conseguia pôr em palavras. Os meus filhos, eles não parecem com a professora da sala, eles não parecem com a babá, eles não parecem com ninguém, os meus filhos parecem comigo. Os meus filhos têm os meus costumes, os costumes de Kim, né? As minhas crianças não são crianças perfeitas, longe disso. Não estou dizendo que eu acerto como mãe sempre, eu erro muito como mãe, a questão não é essa, mas eles têm a nossa cultura. A cultura deles não é costurada, não é uma coxa de retalho, eles têm a nossa cultura, a cultura que o Senhor estabeleceu no meu coração e no coração de Kim, eu estabeleci no coração deles. Então o preço que eu paguei de escassez, meu Deus, nem se compara com o fato hoje de eu ver Nanda Flor repetindo frases que eu falo. A respeito de Deus, a respeito de ministério, a respeito de igreja, de evangelho. Então, assim, ela tem 9 anos e ela repete coisas que eu falo, entendeu? E eu sei que essas verdades estão implantadas no coração dela. Por quê? Porque eu fiquei em casa. Porque eu estava ali gastando tempo. As pessoas acham que é um desperdício. Gente, o coração dos nossos filhos o futuro deles depende do coração. Depende do que é semeado no coração. Eu não quero daqui a 20 anos, Nanda Flor com 30 anos, ver Nanda Flor tomando atitudes, porque na infância não foi plantado nela o que é a verdade. Então eles são criados sem frufru, sem enfeite, com o evangelho verdadeiro. O evangelho é isso aqui. Isso é o evangelho. O resto é fermento, a gente não pode comer. E a gente ora, né, para que o trabalho que a gente não consegue fazer, que é o convencer, é o Espírito Santo que faz. A gente confia que o Espírito Santo vai fazer isso.
mas as nossas crianças têm o nosso formato. Mas é um preço que você paga. Você vê as suas amigas trabalhando, as suas amigas crescendo profissionalmente, tome-lhe empresa, tome-lhe abrir empresa, tome-lhe estudar, tome-lhe pós-graduação. Você vai ficando ali, com a barriga no fogão, com a barriga na pia, dando mama, limpando cocô. É um ministério poderoso. Eu não estou querendo dizer que as mães que trabalham fora não são honradas, longe disso. O que eu estou querendo é enaltecer mesmo o trabalho de uma mãe que fica em casa. Escolheu ficar em casa. Aquilo que escolheu ficar em casa, né? O Senhor me chamou para isso e não é um trabalho fácil. Eu também eu não vendo essa história com, não, eu fiquei em casa e eu vivi dias de glória. Não, eu não vivi dias de glória, entendeu? Eu vivi dias de pia suja, achando aquilo ali a gota d'água. Meu Deus, essa pia não acaba, esses pratos, parece que brota. Os pratos brotavam e eu com aquele bebê, aquele desespero. Mas eu estou no lugar certo. Tem uma frase muito, muito legal de um livro que fala, acho que é a Liturgia do Ordinário, o nome do livro, que fala que já li. Todos querem transformar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça. E é exatamente isso. Todo mundo quer se levantar para mudar o mundo, levar o evangelho, fazer acontecer, mas poucos olham para dentro da sua casa e quer fazer acontecer primeiro dentro da sua casa. E eu creio muito nisso. Eu creio nesse ministério primeiro, que é dentro dos nossos lares, é os nossos filhos. É isso que você falou, é replicar o que existe dentro de nós, nos nossos filhos. É tipo como Paulo disse, olhem para mim, façam como eu faço, porque eu tô olhando para Jesus. E vocês podem ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. É os nossos filhos poderem fazer isso, é olhar pra gente e dizer, não, vocês podem fazer o que eu faço. Aqui em casa eu tenho uma cultura com eles aqui. Quando eu erro com eles, né? Às vezes eu brigo e não era para ter brigado, às vezes eu fui justa com alguém aqui. Eu chamo e falo, olha, mamãe errou. O evangelho disse que eu tinha que fazer assim. Eu fiz assim. Eu estou pedindo perdão a vocês agora. Mamãe continua, a que manda aqui sou eu, continua sendo eu, tá? Só quem manda em mim é papai. Então, se não achem que a hierarquia acabou, que eu errei, mas o evangelho não diz isso. Por que eu estou fazendo isso? Por causa desse texto de Paulo. Olhem para mim. Então, assim, quando eu erro, eu falo que eu errei, mostro onde está escrito que eu errei nisso aqui. Eu não tive controle e falo sobre domínio próprio, explico, peço desculpa e barco que segue. Não é aquele pedir desculpa assim, ô filhinho, desculpa, e aí aquela... Não, estou explicando que eu errei, estou pedindo perdão, porque eu preciso pedir perdão. E diz o que a Bíblia diz, para que eles possam ver em mim e em quem o verdadeiro evangelho. Eu errei, eu preciso pedir desculpa, eu preciso ajustar, preciso fazer de novo. Quero que eles olhem para mim, porque nós estamos olhando para Cristo. Isso aí é uma verdade aqui na nossa família. Não é algo assim... A decisão de largar não foi difícil, mas permanecer foi difícil. Permanecer no dia a dia comum, sem Deus falar todo dia. Uma das coisas que Deus fez comigo quando eu me casei foi parar de falar. Ele falou muito durante 5 anos e ele silenciou completamente. E quando ele voltou a falar comigo, ele me disse o seguinte, a vida não é feita de visitações, não é todo dia que você vai se encontrar comigo e a Bíblia vai saltar do papel. Você precisou daqueles 5 anos nesse nível porque você estava sendo preparada. Esse comum aqui, em que eu não ando falando todo dia assim de forma, né? Ele fala comigo no dia a dia, mas é diferente. Esse comum é a vida. Isso é relacionamento comigo. Quando você não precisa me ouvir todo dia para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando eu me casei, eu era viciada em ouvir Deus. Tipo assim, não, Deus vai falar hoje. Eita, Deus vai falar e eu vou levantar com gás. Não, eu levantava, Deus não falava nada. Tinha pia, prato, menino, cocô, fralda. E só. E aquela convicção, crie seus filhos. Mas eu queria uma revelação nova, eu queria que Deus falasse algo novo, eu queria que... Às vezes ele vinha, às vezes ele não vinha. E eu tinha que lavar os pratos e
seguir com o barco, entendeu? Mas hoje eu tenho uma filha de 9 anos que todo desenho que faz da família dela. O marido dela, os filhos dela, a casa dela. Ela quer ter uma família. Ela quer se casar, ela quer ter 3 filhos. Ela só desenha 3. Então, assim, a minha filha de 9 anos não vive numa família perfeita. Ela vive numa família funcional, de Deus. E ela tem desejo de estar nesse formato. Entendeu? Então, esse é o preço. As mulheres anseiam muito por estar fora, porque, né, você consegue ser reconhecida no lar. O reconhecimento do lar, um bebê de 2 anos não te reconhece. Ah, olha como ela trabalha, olha como ela limpa meu bumbum. Não, você faz aquilo ali e que levanta para brincar. Entendeu? No lar você não recebe esse reconhecimento de salário, de alguém dizer assim, olha, você vai ser promovida. Não tem isso. Mas é esse amor que a gente experimenta, esse amor que a gente experimenta mais parecido com o de Cristo. O amor sacrificial, sem esperar nada em troca. Porque a gente não consegue ter. Exatamente. É nos bastidores o tempo inteiro. O tempo inteiro, entendeu? E agora que Flor tá com 9 anos, eu já recebo ai mãe, que comida gostosa. Ai mãe, como a senhora sabe fazer isso? Agora começou, tipo assim, alguém elogiar alguma coisa. Mas até então você cuida para o Senhor mesmo, né? É o Senhor quem vê, é o Senhor que te retribui. As pessoas querem muito o retorno aqui, terreno imediato. Nós não somos daqui, né? Nós somos estrangeiros, né? A nossa recompensa é celestial. Eu vou colher coisas aqui por conta dessa decisão, com certeza. Mas a principal colheita não é essa, né? Eu trabalhei para Deus naquilo que Ele realmente queria que eu fizesse, e não naquilo que eu acho que eu tinha que fazer, né? Eu trabalho com mulheres, eu ministro a palavra, eu ensino a palavra. E eu consigo fazer, eu costumo falar isso, as pessoas às vezes acham estranho, mas eu consigo ministrar a palavra, ensinar o que está escrito. Com o Espírito Santo ou sem. Porque você aprende a fazer essas coisas. A diferença é que sem o Espírito Santo as pessoas não são curadas, as pessoas não, né? Isaías fala que é a unção que despedaça o jugo. Então, eu poderia estar esse tempo todo no ministério só pregando, só ensinando, sem que o Espírito Santo estivesse aprovando o meu trabalho. Porque ele queria que eu estivesse lavando prato. Então, eu sei ensinar. E eu sei que eu sei ensinar. Só que ele não me queria naquela época ensinando. Ele queria que eu estivesse discipulando Nanda Flor. Eu queria discipular todas as mulheres da cidade. E eu com uma menina de 3 anos para discipular. Sem marca, sem trauma. Limpinha ali, ó. A criança é um livro em branco. Sem marca. Em branco. Quando você vai ensinar mulheres mais velhas, você pega as mulheres já traumatizadas, machucadas, infâncias difíceis, maridos difíceis, né? Mulheres já com uma casca formada. É muito mais fácil ensinar uma criança a andar no caminho. Mas a criança não te aplaude. Quando você ensina para uma mulher que o casamento dela pode ser restaurado e ela consegue aquilo ali em Deus, ela te acha maravilhosa. Ah, pastora, você me ajudou. Que maravilha, pastora. É, todo mundo quer, entendeu? Mas quando você ensina uma criança de 9 anos a fritar ovos, a fazer macarrão, a cozinhar arroz, a fazer suco, a ter autonomia na cozinha, a se virar, não tem aplauso. Não tem ninguém que te chama de pastora. É mamãe faz como e pronto. Acha bonita e vai embora. Entendeu? Só que é onde Deus queria que eu tivesse. Então, não adiantava eu ir para o ministério ensinar sem o Espírito Santo, para o povo bater palma, entendeu? Porque ensino sem unção. É verdade. Não despedaço o jugo. Eu falei esses dias numa live sobre isso, sobre exatamente sobre essa questão de como Deus nos pede para ficarmos, para cuidarmos das raízes e tentar parar de querer só mostrar fruto o tempo todo. É realmente, porque o fruto só vem se a raiz estiver boa, se a raiz estiver realmente firmada. E a raiz, ela não aparece. A raiz, ela não tem aplausos. As raízes, elas são imperceptíveis para quem está ali aguardando o fruto. Mas é a raiz que realmente importa. E às vezes a gente... Eu até dei também esse exemplo da figueira que só tinha folhas. Muitas folhas, mas não tinha frutos.
E Jesus, ele olhou para aquela figueira e ele não se agradou daquilo. Porque muitas vezes nós queremos viver da aparência, mas os frutos que alimentam o nosso próximo, que alimentam os nossos filhos, que alimentam a nossa casa, eles não existem. E isso está baseado em quê? Sim. A gente precisa parar de querer mostrar, de querer aparecer, de querer ser exposto o tempo todo e se recolher ao nosso lar. Aqueles que não vão nos aplaudir, como você falou, aqueles que conhecem as nossas imperfeições, aqueles que mais conhecem os momentos que somos fera e não tão bela assim, né? O nosso lado de fera. E são essas pessoas que realmente importam no final das contas. São essas pessoas que realmente estão conosco todos os dias, que vão ver os nossos dias de glória, os nossos dias de derrota e vão conseguir juntar forças para nos impulsionar, não é verdade? Então, isso que você falou é demais. É exatamente isso. Eu tenho muitas mulheres aqui que eu trabalho e são mulheres que elas sentem a necessidade de serem gratas por conta do trabalho que é feito. Elas me honram com elogios, né? Hoje em dia, né? Com carinho e tal. E toda vez que eu vou ministrar, eu tenho o cuidado de lembrar elas: olha, vocês não me conhecem. Quem me conhece é Kim, que dorme comigo. Então vocês nunca me viram nervosa, nunca me viram descontrolada, nunca me viram triste, nunca me viram chorando. Porque os momentos em que vocês se encontram comigo são momentos programados onde eu venho ministrar. Então eu não estou sob pressão. Não tem ninguém me estressando, não tem ninguém apertando meu juízo. Eu estou em oração, eu venho ministrar. Quem me conhece de verdade é Nanda Flor, João, Amor e Kim. Eles que sabem quem sou eu. Quando eu estou nervosa, quando eu estou triste, quando eu estou cansada, é eles que sabem. Elas ficam meio assim, assustadas, mas eu não quero vender uma vida espiritual perfeita, porque essa não é a realidade. Eu tenho os meus dias de cansaço, eu tenho os meus dias em que a minha fé está assim, cansada, né, de esperar algumas coisas que Deus falou que ia fazer e não fez. Eu não questiono Deus, questionei Deus, tipo assim, por que eu não tenho isso? O primeiro encontro que eu tive com Ele foi muito forte. Então, assim, eu sei que Ele sabe por quê. Quando eu me entristeço com o que está acontecendo, é por fraqueza minha mesmo, porque eu queria e não aconteceu. Mas não tem essa de, Deus, por quê? Por quê? Não tem porquê. Não aconteceu, né? Vamos aguardar, tal. Mas eu tenho esses dias em que eu tô mais, né? De TPM, que eu tô... E eu deixo isso muito claro para elas, que quem me conhece são os meus filhos. E essa palavra da figueira, eu assisti a live que você falou sobre isso. Eu acho que foi uma live com uma psicóloga, uma pastora, não sei, de Salvador, não é? Eu assisti. E alguns anos atrás, quando eu estava nesse processo, não do trabalho e da maternidade, eu estava no processo do ministério da maternidade. Sair para o ministério, ganhar as mulheres, ou desacelerar e ficar em casa. Essa foi a maior crise, porque o ministério é algo que eu tenho paixão. Eu quero ir para o ministério, eu quero pregar para mulheres, eu quero falar, E Deus me deu essa palavra da figueira. Falou, olha, você tem um ministério lindo, as mulheres te escutam, as mulheres ouvem um conselho, as mulheres reconhecem, mas o que eu estou procurando é fruto. Eu não estou procurando folhas. Se você não der fruto, vai secar. Esse ministério bonito que você está construindo, isso aí vai secar. E os frutos é aquilo que você oferece para os seus filhos, para o seu marido. Exatamente. Não adianta. A árvore, ela produz o fruto, não é para ela comer. A árvore não come do seu próprio fruto. A árvore, ela dá fruto para o próximo. É para o outro. Isso para mim é muito forte também. Exatamente. Engraçado que Jesus, quando estava falando isso, ele estava falando sobre os líderes espirituais. E isso chama muito a nossa atenção para o cargo que a gente ocupa, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Que posso estar aparentando uma coisa que eu não sou. Eu posso estar aparentando ser belo e pintado e por dentro ser um sepulcro caiado, tá repreendido, entendeu? Então, eu penso muito nisso. Isso que eu tomo esse cuidado, porque eu não quero... eu quero me proteger do orgulho, do meu orgulho.
né, dela, porque quando você ministra para mulheres e essas mulheres começam a colher frutos daquilo ali, elas não sabiam de algo, você mostra, o que você mostra não é seu, é o que está escrito. Então, o trabalho não é seu também, é do que está escrito. Mas quando elas fazem aquilo que você mostrou e aquilo funciona, elas começam a ser gratas. Claro, funcionou, pastora. Ai, meu Deus, pastora, funcionou. E vem aquela alegria. E aí, Deus falou comigo uma vez, você não é nem as críticas, nem o elogio. Então, não fique iludida com esses elogios que você recebe, porque você é aquilo que seu marido sabe que você é. Seu marido é aquilo que eu sei que você é. Então eu tenho defeitos, eu tenho limitações e eu não posso me iludir. Isso é uma luta diária. Porque quando a gente veio para cá, a gente agora de fato está no ministério. Então a gente está cuidando de gente. Graças a Deus o povo está restaurando família, o povo está prosperando, o povo está crescendo. E aí começa aquela sensação de que, olha, o trabalho que você está fazendo, não é o trabalho que eu estou fazendo, é o trabalho do Espírito Santo. Eu estou aqui, é uma honra estar aqui fazendo isso, mas essa honra não é uma honra porque fui eu que fiz. É verdade. E esse é um lugar perigoso de se estar. Quando você começa a receber esses elogios, você começa a achar que você está fazendo alguma coisa. Se você não tiver cuidado, você é a pessoa, né? Não tiver cuidado, ela acha que, uau, eu sou alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. E eu vi esses dias no podcast, o pastor Ademar Campos, ele fala, ele é incrível, maravilhoso, canta muito, é muito de Deus, e ele fala, um homem daquele, experiente, fala que ele chega em casa, no quarto dele, coloca as mãos assim e diz, Senhor, tudo que eu recebi de elogio tá aqui, é pro Senhor. E eu aprendi aquilo como uma coisa literal, e eu tenho feito isso, eu tenho colocado as minhas mãos literalmente e tenho dito, Senhor, todas as coisas que eu tenho recebido aqui, eu não quero, é seu. E é literalmente se entregar a glória que nunca foi sua para quem realmente é de direito, né? Exatamente. Mas é um lugar perigoso. Tem uma frase que Deus falou comigo recentemente para proteger o meu coração e o coração de quem desse processo ministerial. O rio faz tudo sozinho. Quando Deus me falou, eu falei, Deus... E ele me mostrou aquela palavra do rio de Ezequiel 47, que por onde ele passa, tudo ele restaura. Quem está fazendo isso é o rio, não somos nós. Então essa frase protege o meu coração e protege o coração de quem? O rio. Aí toda vez que alguém vem, pastora, eu digo, o rio que fez, o rio de Deus, ó. Ele passou na sua casa, você se posicionou, você orou, você buscou a palavra, o rio acessou a sua casa. É o rio que está fazendo esse trabalho. A gente só mostrou por onde ir. Você foi. É você e o rio. Então isso tem protegido o nosso coração nessa cidade. E a gente tem visto assim, Deus fazer maravilhas na vida de famílias. Quando Deus nos trouxe para cá, Deus falou conosco, vocês vão cuidar de outras famílias, e nos deu alguns avisos. O primeiro aviso foi que Ele ia nos sustentar aqui, que a gente não usasse nenhum artifício humano para conseguir recurso. Nenhum. Então, que não toca nesse assunto, tipo assim, de necessidade com absolutamente ninguém. As coisas simplesmente chegam. O salário chega, as coisas chegam. O outro aviso foi, não esqueçam das suas crianças. As crianças continuam sendo prioridade, mesmo nesse processo do novo, de abrir ministério, cuida de um, cuida de outro, liga para um, liga para outro. A prioridade ainda é o coração de João, o coração de Amor, o coração de Nanda Flor. Essa ainda é a prioridade. E não se esqueçam de vocês dois. Vocês dois são prioridade. O nosso casamento é prioridade. As crianças sempre dormiram aqui em casa às 7h30 da noite por causa disso. Eu tive essa ideia que o Espírito Santo me deu quando o Flor nasceu. Olha, bota para dormir cedo, acostuma. Porque para que de noite a gente tivesse esse tempo juntos, né? Então, 7h30 todo mundo dormindo. Agora a gente está negociando o horário de Flor. Porque 7h30 tá muito cedo pra ela. Ela tá ficando mocinha e ela já fica sem sono, coitada. Aí fica na cama deitada. Uhum. Olha, eu tô ficando com pena. Acho que eu vou estender uma hora pra ela, que é mais velha. A gente tá negociando esse processo. Mas o nosso casamento é prioridade. Então o tempo que eu tenho com ele, eu e Kim juntos, sem envolver igreja, sem envolver ministério, sem envolver ovelha, sem envolver menino,
foram os cuidados que foram as coisas que Deus nos falou. Eu vou sustentar vocês, não esqueçam das crianças, não esqueçam de vocês dois, né? Porque a gente estava num processo em feira, assim, de tratamento de Deus mesmo, no deserto. Quando a gente vem para um lugar que mana leite e mel, mesmo com as guerras, porque Canaã tem gigante, né? Você tem que derrubar. Mas é uma terra que mana leite e mel. Não é o deserto, não é o Egito. Então a gente entrou num lugar novo, num lugar bom, num lugar que tem muitos desafios, mas que Deus está cuidando de nós de uma forma diferente, que não é como no deserto. No deserto só chega o maná do dia. Canaã a gente planta, a gente colhe, a gente, né? É uma terra de fartura. Mas quando a gente chegou aqui, eu acho que o cuidado de Deus foi esse. Vocês estão chegando num lugar que vai ter atividades novas, coisas novas, presentes novos, movimentos novos. Não se esqueçam que vocês são uma família. Eu tava com esse desejo de te contar, de compartilhar isso, essa história que aconteceu comigo. Creio que Deus pode estar querendo falar com alguém. E eu trabalhei um período enquanto a gente estava em Charlotte. E obviamente esse dinheiro ajudava muito na nossa casa. E eu comecei a trabalhar, só que a minha casa começou a ficar um pouco de lado, porque eu já chegava muito cansada. E os meninos, quando vinham ficar comigo, e eu já tinha que fazer comida, arrumar a casa ainda, Gabriel também estressado, porque ficava com os meninos o dia todo, ainda tinha que fazer as coisas dele. Eu sei que a gente chegou numa estrutura familiar super estressante, porque eu estava fora do meu papel principal. Só que na minha cabeça, eu agarrei aquilo como a nossa única saída. Porque foi justamente a época que a gente mudou de casa. E para mudar daquela casa para a nova casa, eu achei que eu precisava estar trabalhando. Eu achei que era importante a minha ajuda naquela situação. E eu me agarrei àquilo. Eu disse, Senhor, eu preciso fazer isso. Não tem uma outra opção. Só que, Gabriel e Ivana, você precisa parar, senão a gente não tá aguentando mais. A gente vai chegar um momento que a gente vai entrar em colapso, porque tá tudo fora do lugar. E aí, eu lembro que foi no período que Deus tratou muito o meu coração nisso, porque a caminhada é assim, né? Deus trata uma coisa e logo após já começa um outro processo em outra área. E o Senhor falou pra mim naquele texto, acho que é em 2 Crônicas 14, se eu não me engano, que fala sobre o rei Asa, que ele foi um rei que colocou Judá no lugar certo, diante do Senhor, né? E ele, quando tudo estava organizado, assim, quando ele viveu um período de paz, Judá, um etíope com 1 milhão de homens, se eu não me engano, era assim, uma coisa exorbitante de homens, lutou contra Judá, e Deus fez com que eles ganhassem. E aquilo foi totalmente milagroso. Aí passa um tempo de bênção, só que o rei Asa começou a achar que era ele. O rei Asa começou a achar que ele estava muito tranquilo naquele lugar e as coisas estavam tendo paz por causa dele. E quando foi numa guerra muito mais simples, com um número muito menor contra Israel, com um número muito menor de guerreiros, eles perdem, porque ele não chegou a consultar o Senhor. Ele disse, não precisa não, essa daqui deixa que eu faço, essa aqui eu me garanto. E ele perdeu por um número menor. E o Senhor falou para mim, Ivana, num tempo mais difícil, quando você estava lá no CFNAI, vivendo de oferta, quem te sustentou fui eu. Por que você acha que agora, quando as coisas estão melhores, quem vai sustentar é você? Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, sou eu. Eu sou o provedor. Não fica agarrada nas bênçãos quando eu sou o abençoador. Nossa, aquilo me destruiu. Eu disse, Senhor, se é preciso, amém. Porque é tão triste que o rei Asa começou de uma forma tão linda, mas acabou com uma doença inexplicável, uma doença nos pés, se eu não me engano, e não pediu socorro a Deus nem nos seus dias de doente. Então, assim, nós precisamos saber em quem nós estamos agarrados. Nós precisamos saber quem é o nosso provedor. Porque ele é Jeová Jireh. A provisão vem antes da necessidade nas mãos do Senhor. E a gente precisa começar a andar de acordo com aquilo que a gente professa, da fé que a gente acredita. O Senhor, ele cuida, o Senhor, ele provê. Eu vou te falar, nunca
faltou nada. Claro que deu uma diminuída, claro, mas o Senhor nunca deixou faltar nada, pelo contrário, quantas e quantas vezes, até hoje, o Senhor nos surpreende. Quantas vezes o Senhor faz acontecer, independente das nossas mãos. Porque não depende de nós, não depende da força do nosso braço. É o Senhor quem provê todas as coisas. E eu acho isso incrível, né? Como o Senhor trabalha em nosso favor. É muito incrível. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu preocupada com algumas coisas, né? A gente parece que esquece. A gente parece que esquece que antes, tipo assim, que as coisas melhoram, Deus vai fazendo coisas novas. E aí a gente esquece que a gente passou por um processo lá muito difícil e a gente sobreviveu por causa dele, que ele nos sustentou. E hoje pela manhã eu acordei, quando Deus quer falar comigo assim, às vezes eu acordo com uns pensamentos na cabeça assim, que veio do sono. Eu acordo com aquele pensamento construído. E essa manhã, hoje pela manhã, eu acordei com esse pensamento assim, seja grata, as coisas melhoraram muito. As coisas melhoraram muito. Eu escrevi num papelzinho e colei na porta da geladeira, hoje de manhã. As coisas melhoraram muito. Nem se compara com as coisas que a gente enfrentou lá em feira. A gente não está aqui em Juazeiro do Norte jogando dinheiro para cima, nem de longe. Nem de longe, nem de longe. Mas comparado ao que nós já vivemos em feira, meu Deus, as coisas melhoraram muito. Inclusive esse é um dos consolos que eu dou para minha mãe. Eu falei, minha mãe, a gente vive muito melhor aqui, né? A gente está melhor aqui. Então assim, Deus tem feito muitas coisas e de vez em quando a gente acorda preocupada, sabendo que não tinha como eu ter chegado aqui sem Ele. Não tinha como a gente ter feito o que a gente fez, essa mudança, sem interferência sobrenatural. Interferência assim, fora da caixa mesmo, sem uma coisa assim sobrenatural. Então, a gente precisa realmente fazer aquilo que a Bíblia fala, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para a gente não perder a estrada, né? A gente está caminhando com o Senhor ali e se preocupando, tem um aluguel, tem isso, tem aquilo. E o Senhor falou comigo hoje, ó, seja grata porque as coisas melhoraram muito. E aí eu comecei a pontuar, a observar algumas coisas. As coisas realmente não são o que eram lá em feira. Juazeiro do Norte é realmente a nossa terra com leite e mel. E mesmo que não melhore, um pouco com Deus é muito melhor do que um banquete sem Deus. É muito melhor. É porque Ele é Pai e Ele gosta de nos presentear. Ele vem com os presentes dele. E os desertos, eles não são eternos, né? O deserto é uma passagem. A gente não precisa ficar lá para sempre, né? Seja financeiro, seja emocional, seja crise, qualquer que seja a área que você está no deserto, você não precisa ficar ali para sempre. Normalmente a gente demora demais lá porque a gente faz lambança, né? A gente atrapalha o processo. A gente quer coisa que não pode ter naquele dia, a gente quer comer o que não pode comer, a gente quer vestir o que não pode vestir, a gente quer que o outro faça coisas que o outro não tem condição de fazer. Vai pra murmuração. E aí atrasa tudo e a gente fica lá porque a gente quer. Ah, não quero ficar. As suas atitudes dizem que você quer ficar, né? Porque se você não obedece, é porque você quer permanecer ali. A saída para aquilo ali é fazer exatamente aquilo que Deus está mandando. Mas a gente tema, mas eu quero assim, mas eu não aceito, mas eu não estou aguentando, não suporto. Como se Deus não soubesse até onde a gente suporta. Ele sabe até onde a gente suporta, né? Então Ele, nos dias em que eu não estou enxergando tudo, né? Assim, que eu não estou com aquela fé, eu confio no caráter de Deus. O caráter de Deus é inquestionável, Ele é bom e ponto. Na minha escassez, na minha abundância, na minha tristeza, na minha alegria, quando eu estou bem, quando eu não estou bem, Ele é bom, né? Quando eu estou entristecida, quando eu estou alegre, quando as coisas estão fluindo como eu imaginei, quando as coisas não estão fluindo como eu imaginei, Ele é bom. Ainda que eu esteja triste, reclamando, chorando, Ele é bom. E aí, lembrar do caráter dele, lembrar de que Ele não sofre variação, Ele não oscila, Ele não está bem hoje, amanhã Ele não está, Ele não muda o que Ele sente a meu respeito, Ele não muda o que Ele pensa sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre o que nos chamou para fazer aqui, Ele não é Deus de arrependimentos. Amém. Então, isso faz com que a gente
né, vá passando pelo dia mal com mais tranquilidade. Nossa, que bênção. Eu sei que você já falou muita coisa linda, mas a gente termina aqui falando sobre um pensamento que Deus tem colocado no seu coração, algo que você deseja falar pro pessoal de casa, para edificar. Então, mais uma coisa para acrescentar nessa conversa tão gostosa. Mulher, o clamor que está no meu coração, né, com as mulheres aqui nessa cidade, com as mulheres do Brasil, coisas que eu tenho ouvido de outras pessoas, de outros estados também, um pensamento que tem rodeado meu coração é: mulheres, voltem para suas casas. Voltem para suas casas. Simplesmente voltem. O recurso Deus vai prover, o suporte emocional que você precisa Deus vai prover. Muitas mulheres não voltam porque acham que não tem rede de apoio, porque acham que não tem. O Senhor vai prover tudo isso. Só voltem. Os filhos precisam, o marido precisa e você precisa. Porque a gente acha que a gente está voltando para casa só pelo outro. Mas na verdade, nós somos criadas para isso. E quando a gente volta para o lar, depois que a gente passa por aquele primeiro período ali que a gente fica se debatendo, né? A gente morre para nós mesmas, entra no caixão viva, achando que morreu. E fica lá dentro se debatendo nos primeiros meses, desesperado, querendo voltar. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, querendo voltar para o lugar de antes, né? Mas quando você morre de verdade, você descobre que a vida que você precisa está ali. E eu não estou dizendo que todas as mulheres precisam não trabalhar. Eu estou dizendo apenas para ajustar as prioridades. Amém. Então você vai trabalhar, mas entenda que a prioridade são as crianças, a prioridade é o marido. Então, assim, voltem para suas casas, submetam-se aos seus maridos, eduquem as suas crianças no caminho. E aquelas necessidades que a gente tem, físicas, emocionais e espirituais, o próprio Deus vai suprir. Amém, glória a Deus. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu amei muito agradeço. Quando eu estiver aí. Com certeza a gente precisa se encontrar, tomar um café. Eu que agradeço. Venha. Eu tô na sua cidade. Né? Eu tô na sua cidade, eu não tenho dúvida de quando você estiver aqui, a gente vai. Eu não vou sair daqui tão cedo, provavelmente, né? Pelo que eu tô vendo, vai demorar. Então a gente tá. Vou ficar esperando você aparecer por aqui. Vamos marcar uma Gabriel, coisa. com seus filhos. E eu amo falar muito com baiano, porque é um sotaque muito gostoso de ouvir. Meu marido é baiano, mas quase não tem sotaque. Aí eu fico não tem sotaque, né? Não, mas eu amo ouvir. E eu agradeço demais. Mas eu que agradeço a você, agradeço ao Senhor. Eu me senti assim, eu senti uma alegria muito grande de estar aqui, né? Eu até comentei com uma pessoa, me ligou e falou: tu tá livre? Eu falei: não, hoje eu vou gravar um podcast. Eu falei: meu Deus, você vai gravar um podcast? Eu falei: eu vou, que eu tô importando. Eu vou gravar um podcast. Aí eu brinquei, falei assim: tu não sabe, a mulher que me convidou tá morando nos Estados Unidos. Oh, meu Deus, não tô achando. Eu falei: mas é daqui do Juazeiro. É daqui. Tá lá, mas é daqui. É de casa, que viu? Bem. E aí ela se alegrou comigo, a gente riu muito disso hoje, né? E eu sou grata ao Senhor, grata a você também por isso e tô por aqui. Olha, depois desse podcast eu tive mais certeza do motivo do Senhor ter lhe colocado para falar. Você falou coisas muito pontuais, muito especiais, Amém. Que inclusive me abençoaram muito, falaram muito ao meu coração. Amém. E ainda muitas coisas que testificaram sobre algumas decisões da minha vida. Eu fico muito feliz. Obrigada por ser instrumento de Deus na vida dessas mulheres que estão aí, nas mulheres que estão aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui abençoada dessa conversa e deixa Deus te usar onde quer que seja. Eu fico muito feliz nessa nova etapa, muito feliz também de você estar vivendo um novo tempo e abraçar esse tempo aí com tanto amor. Deus abençoe sua família. Amém. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Muito obrigada pelo seu tempo de mesa. E eu espero você no próximo episódio. Próxima sexta-feira nós estamos juntos de novo. Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.